Vamos começar a ler. Então, a alegria da crença. Já atua a crença espiritual geradora de alegria e de bem-estar. Seja a tua a crença espiritual geradora de alegria e bem-estar. O conteúdo de uma doutrina se revela através dos frutos que produz. A mensagem espiritualista, por consequência, deve caracterizar-se pelo otimismo que faculta, proporcionando a libertação das angústias e aflições. Refaz o psiquismo, equilibrando, de modo a conduzir a vida em termos de saúde e paz, ao mesmo tempo desdobrando as possibilidades de crescimento íntimo com vista a um futuro feliz. O homem de fé que se apoia nos conceitos da imortalidade como da comunicabilidade dos espíritos age com interação, seguro dos objetivos que lhe cumpre alçar pela razão de possuir a certeza íntima de sua destinação superior. Empenha-se na superação das manifestações negativas da personalidade, lutando pela transformação íntima. A cada instante vence um obstáculo moral e galga um degrau ascendente, predispondo-se para novos embates no universo de si mesmo. Não se detém nunca em parasitose infeliz ou prostração indébita ante as dores, os testemunhos e os desafios que fazem parte do processo de sua evolução. Dinâmico, permanece atento, disputando a oportunidade de servir e, graças a esse comportamento, altera para melhor o seu e o destino do próximo. Jovial e comunicativo, esparce a alegria que o domina, encorajando outras vidas a saírem do obscurantismo, da ignorância, para os altos níveis da razão e do bem. Humanitário e paciente, confia no amor a que se entrega, fazendo das suas horas um hino de louvor à verdade, jamais deixando de servir e compreender, por cujos mecanismos se transforma em exemplo vivo dos postulados que abraça. A crença espiritual da vida torna-se alicerce para a construção das forças morais que alimentam o homem e o fazem invulnerável às paixões primitivas. Se tomba, vitimado pela insensatez ou falta de segurança, reergue-se e avança, não se permitindo conflitos desnecessários nem rebeldias injustificáveis. Quando prossegue, não deixa marcas negativas pelo caminho, antes se levanta, erguendo com todos aqueles que participaram de seus insucessos e sofrimentos. Estampa na face, nascida no coração, a alegria que a tua fé espiritual te proporciona. Iriza o teu céu com a luz da felicidade que te domina, amparando os teus companheiros e levando-os contigo no rumo da liberdade. Alcançarás, quando prosseguindo, os cimos da harmonia, sem saudade das horas passadas e com gratidão por elas. Que assim seja. Que assim seja. Sr. Fernando, prece inicial, Sr. Fernando. Deus de nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, obrigado por mais essa oportunidade que nós estamos concedendo nesse lar de caridade geral de aqui. E todos nós que aqui se encontramos presentes,
seja reencarnado ou desencarnado, seja qual for também o grau de elevação de cada um de nós, que possamos dar o nosso pensamento no bem, nas coisas positivas do dia a dia da vida. Deus, obrigado por mais esse dia, de um domingo de Páscoa, o qual nós comemoramos aqui no planeta Terra a todos os cristãos. Deus, perdoa a todos os nossos irmãos que usam a sua inteligência para fazer maldade com o seu próximo. Como nós entendemos ciênciamente, pela ciência, que o maior animal do planeta Terra é o homem, mas é o mais maldoso. Enfim, Deus, obrigado mais uma vez por tudo que nós estamos passando no dia a dia da nossa vida. A todos que aqui se encontram presentes, porque cada um de nós temos um probleminha, um diferente do outro, mas que nós tenhamos fé, coragem para trabalhar, para superar todos os obstáculos do dia a dia, do nosso conteúdo, da nossa missão na Terra. Muito obrigado. Possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho na manhã de hoje, nessa casa tão maravilhosa. Se assim seja. Vamos por esse aqui o livro Conviver e Melhorar, como relacionar-se harmoniosamente com diferentes personalidades. Você já fez uma leitura desse livro? Já muito. É editado pela Lourdes Catarine e Patuíra e psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Então a lição é a número 8. Você fez aqui. Cara, desculpe fazer uma pergunta. Hoje é a comemoração, supostamente, da Páscoa. Mas não é a Páscoa que eu estou dizendo que é supostamente. É o dia que se comemora. Então, para não dizer que não falamos de anjos, então vamos agradecer a ideia do mestre de ter vindo aqui ao planeta trazer a boas novas. E as boas novas estão acontecendo agora e os irmãos espirituais estão em atividade. Como em atividade também estamos nós. Muitos não entendem, não compreendem a chegada do Cristo até aqui, para a sua volta ao plano espiritual. Eu, por exemplo, me sinto assim numa situação que fico entre duas faces. Por quê? Na minha opinião, essa ressurreição, essa subida dele, que foi uma descida angelical, e nós, na diferente, foi uma queda espiritual. Então eu achava no meu eu que na subida dele todos deveriam ver, e não só aqueles discípulos. Então no meu tempo, mas da Páscoa é uma coisa que eu estou falando, saudando o dia que se festeja, o dia de hoje. Falei supostamente porque o dia é de acordo com o calendário humano. Então, valeu pela oportunidade. Assim, o Erlei está colocando crenças limitantes na nossa consciência. Então vamos lá, lição 8. Não é de jogar fora não, hein? Lição 8, o frio da incompreensão. Aí vem aqui um questionamento que ela coloca aqui como fatores limitantes. Às vezes, sinto que estou desamparado neste mundo. Faço o possível para me manter em boas relações com as pessoas,
procuro ajudá-las e me esforço para perdoar-lhes. Tenho me dedicado semanalmente às obras assistenciais e às atividades doutrinárias. Sinto o peso da responsabilidade e parece que não vou suportá-lo. Tenho a sensação de que vou esmorecer, apesar de minha perseverança no bem, porque continuo sofrendo as intempéries da vida. Aí vem aqui, expandindo nossos horizontes, a posição da Lourdes Catarina. Pessoas aprenderam que devem dedicar a vida aos ideais do amor, ocupando-se dos valores da bondade e dos gestos da fraternidade. Simplesmente isso bastaria? Será que agem assim por terem adquirido uma autêntica consciência crística ou por obedecerem à mera prescrição religiosa, fundamentada num sentimentalismo superficial? Quais são os valores que mobilizam suas atitudes íntimas? O que as impulsiona interiormente? Criaturas fogem dos desgostos da vida buscando um ideal maior para suportarem sua dor existencial, mas não percebem que muitas vezes estão vivendo uma fantasia, nutrem-se de um produto de uma imaginação enganosa. Mais além, quando confrontam a realidade, padecem mais intensamente com a morte das ilusões recém-cultivadas do que com o próprio sofrimento em que viviam. O caminho do conhecimento de si mesmo amplia a mente, desenvolve a razão e proporciona uma inteligência lúcida, retirando a consciência da alienação em que vive. Quando você compreender que é uno com Deus, conseguirá sair de uma suposta vida de devoção centrada em interesses imediatistas para uma existência de realização plena com o ser onipresente. Constitui o mais elevado grau de religiosidade a certeza de que Ele está em mim e eu estou nele. Quando você faz o bem esperando recompensa e gratidão, imediatamente a ação é considerada interesseira e mercantilista. Portanto, não doe alguma coisa, nem se dedique a alguém sob condições. Porventura, o jasmim com sua alva cor, graça e elegância, revela seu aroma inebriante pela obrigação de que lhe agradeçam por isso? Por que você não se esforça para entender os mecanismos naturais do universo? A dor é, em si mesma, benéfica e tem por objetivo conduzi-lo ao equilíbrio. Se você pudesse perceber por si próprio os erros que está cometendo e corrigi-los, não haveria necessidade de atravessar rigorosas lições de sofrimento. Logo, sofrer não é castigo, é aprendizagem. A questão é que você não quer aprender, mas unicamente livrar-se dos problemas. Sem esforço e de forma milagrosa, você quer prêmios e concessões divinas na prática de ações bondosas, não equilíbrio e entendimento. A atuação mais importante que você pode ter em benefício de si e dos outros é conhecer cada vez mais a verdade e o amor em plenitude. O autoconhecimento o aproxima amorosamente de todos os seres humanos, sem distinção de credo, raça e condições sociais. As dores aparecem como o último recurso a ser aplicado. Elas apenas solicitam-lhe transformação íntima. Embora a consciência exterior não esteja certificada do movimento do sofrimento, julgando severo e doloroso demais, a consciência íntima irá guiá-lo para o curso da evolução espiritual, a qual todos estão destinados.
Aceitar isso implica um passo importantíssimo para o autodescobrimento e, como resultado quase que imediato, o alívio e, por fim, a cura definitiva. Por maiores que sejam, ou por mais que pareçam intermináveis as horas cinzentas no inverno da vida, procure ouvir a mensagem oculta que elas nos trazem. O frio da incompreensão que você carrega por dentro, por não entender os mecanismos da vida, pode ser mais atroz e desapiedado que os flocos de neves causticantes e gélidos que caem lá fora nos dias de intenso inverno. Que assim seja. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer. Vamos ler o Espírito. É muito importante a mensagem que deu, porque ela faz parte do dia a dia e as orientações espiritual vêm nos mostrar que, exercitando positivamente a nossa mente, nós buscamos um pouco dessa centelha de energia positiva e nos evita também do erro. Mas isso aí nós temos que vir de baixo para cima e chegar num patamar de conclusão e de certeza, porque as dificuldades elas vêm, elas aparecem, mas muitos se desesperam, muito vai a depressão, que é uma fábrica de gastar dinheiro para se inventar, que antes não tinha isso e ninguém morria só por isso. Era um encaminhamento de uma ideia má. Agora, nós estamos numa situação dentro da espiritualidade que vamos conhecendo aos pouquinhos a verdade, e ela influi muito na nossa vacilação, porque quando nós estivermos de errado, o cegueta bate. Olha, não é por aí. Já ao passo que muitos se desesperam, pedem a Deus para livrar daquele problema, mas não quer chegar e tomar o remédio que nós estamos tomando. Mas a melhor parte da leitura foi quando o Carlos falou que o sofrimento e a dificuldade você tem que ser vista como aprendizado. E essa parte que é melhor que teve, que eu acho que você nem captou, acho que é a melhor parte que tem. O sofrimento que você tem é visto como aprendizado. Isso aí eu estou falando isso que reflete na minha vida o que era há 10, 20 anos atrás e o que é hoje. O sofrimento antigamente para mim era o fim do mundo, hoje é um aprendizado. Para aqueles que ainda não chegou a esse ponto que nós chegamos, acham a injustiça de Deus. Acho que aquele sofrimento, aquele problema é uma coisa que a pessoa tem. O problema todo é o ponto que a gente chegou. Que ponto que a gente chegou? O ponto de conhecimento esclarecedor. Agora eu não estou dizendo que estamos prontos. Mas aí é que está. Que ponto? Isso aí vai criar, sabe, um peso maior para eu levar uma cruz. Dá mais responsabilidade para nós e nós mesmos. Sim, eu ia comprar um livro essa semana, que até não comprei, porque eu já comprei uma, eu falei, não, vou comprar outra essa semana não. Que aí naquele livro, sintetizando aquilo tudo, é você ficar um dia sem reclamar. Um dia sem reclamar. E quando você, nesse um dia que tu vai fazer o teste, se você reclamar lá às 10 da noite, tu não tem que ir, falta 2 horas para acabar. Não, tem que voltar um dia, 24 horas. Cara, eu não consegui. Eu não consegui. O problema todo é a gente achar que tudo é muito simples. Tá, já está tudo arquitetado na nossa mente, mas é difícil a prova botar em prática. É verdade. Eu estava aqui no Livro dos Espíritos, eu entrei aqui hoje na Valderia, era 9h20. Aí eu vi que eu estou mais jovem, ele estava escutando, eu comecei a ver os vídeos primeiros. Cara, as lições que vêm para cá, as perguntas que vêm para frente agora, meu irmão, são só perguntas. Começa a prestar atenção nessas perguntas que vêm agora, só pergunta mesmo e resposta. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, capítulo 10 é arrebentar. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta é a 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Aflige-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? A resposta:
os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível, e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Aflige-se com os vossos males. Quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Esse é qual a pergunta? 486. Não, a gente está na 488. Por isso que eu falei, essa pergunta. Não. É, 488. Eu li semana passada, é exclusivamente moral a afeição que os espíritos botam às pessoas. Vê aí o vídeo aí, pô. O vídeo da semana passada foi 487. Não, cara. Porra, pega aí, Valdemir, que o meu tá filmando. Põe aí no YouTube aí qual é o último vídeo. Ela estava marcada na 486. Ela estava marcada na 486. Vai para 488. Vai pra 488. Ela estava marcada na 486. Vamos lá. 488. Porque a pergunta é tudo muito parecida. É. Não, cara, eu acho que a gente tinha passado essa questão. Vamos lá. 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Não, ele coloca se os parentes lá da encarnação passada, se ele tem essa afetividade ainda ligada. Ele vai dizer, depende, se você estiver ligado com ele, sim, senão eles também vão esquecer de você, se você esqueceu deles. Cara, desculpa dar resposta. Eu li essa pergunta porque eu estava de Covid. Essa pergunta foi quando eu estava de Covid. Vamos lá. Resposta: sem dúvida. E quase sempre vos protegem com espíritos de acordo com o poder de que dispõem. Aí ele bota uma coisa aqui. São sensíveis à afeição que lhe conservamos. Muito sensíveis, mas esquece dos que os aliviam. Dividam. Então, se você pensar neles, aquela linha vai estar forte. Se você não pensa neles, ele de repente ainda está pensando em você, mas ao tempo vai esfriando também. O marcador ele estava marcado no anterior. Aí eu peguei 488, não está marcado. Foi sim, desculpa, porque essa pergunta eu não li foi quando eu estava de Covid. Quando eu estava de Covid, eu não li essa pergunta. Porque tinha que repetir a pergunta. Não é nada por acaso. É sequencial, né? Eu não li essa pergunta porque estava de Covid. Porque estava marcado para acontecer isso. Afeição de parentes e amigos. Os parentes e amigos mais íntimos que nos procederam antes das barreiras do túmulo têm saudade dos que ficaram. E essa ligação espiritual faz com que os ajudem dentro das suas possibilidades. Mesmo os que se encontram em altas esferas são capazes de renunciar ao conforto espiritual de que gozam para descerem à carne e ajudar seus entes queridos em dificuldades. Esse fato acontece todos os dias pelos processos de reencarnações que se operam constantemente no globo terreno. Esse acontecimento conforta a todos por saberem que existem em torno de nós muitos espíritos que nos amam e nos ajudam a carregarmos a cruz que nos pesa em todos os sentidos. O apóstolo Pedro nos aconselha para a nossa esperança: granjeai amigos. Quanto mais amigos fizermos, melhor para a nossa esperança. Devemos fazer amigos por amor, que esses amigos nos ajudarão em qualquer parte a nos libertarmos das trevas e vivermos no clima da alegria. Esses espíritos ligados a nós pela amizade são sensíveis à nossa lembrança e ao nosso carinho.
dar uma parada aqui para falar ali um pouco antes daquele granjear e amigos. Tem uma passagem que Jesus conta lá um conto dele, que é o mordomo infiel, é um nome desse assim. Então, aquela parábola, se você for ler de forma sem trabalhar aquilo, você vai achar que Jesus está aliciando você a ser desonesto. Porque há uma conspiração contra o mordomo, e o mordomo é anunciado uma demissão a ele. E ele corre lá para negociar as situações com os devedores. E Jesus fala, se aquele mordomo que não tem o conhecimento de vocês faz essas coisas, vocês têm que fazer coisas maiores. Vocês têm que entender as possibilidades que o universo está dando para vocês e vocês aplicar aquilo para fazer amizade, para ter amigos. Então a gente tem que entender, que nem às vezes o Erlei fala muito aqui, pô, Carlos, você me ajuda muito. Porra, um carro que a empresa me dá, uma gasolina que a empresa me dá, porra, eu estou ali, vou ajudar quem pode, quem está no meu raio de ação para ajudar. Então, eu não acho aquilo que eu estou me sacrificando nada, não. Eu faço nas minhas possibilidades, não dá. Mas não é nada demais. É entender, pô, tem aqui uma ferramenta aqui de graça, porque eu não posso ajudar a fazer o mínimo. Fazer o mínimo. Eu não bato de porta em porta, dando doações, fazendo isso, aquilo, mas eu faço o mínimo que dá ali para fazer. Ajudar, não porque por caridade, por aquilo, é querer também, quando necessitado, vir essa ajuda. Que eu acredito. Dando que se recebe. É o que eu mando para o universo que vai vir para mim. Então, é de forma desinteressada, porque eu sei lá na frente vai vir. Mas não é que vai vir alguém com carro para me dar uma carona, não é que vai vir alguma coisa nessa frequência. A vibração, a gratidão, já tudo também, só a vibração ali dessa gratidão já fortalece. Então a gente tem que entender isso, não só nessa forma comercial ou mercantil, e sim dessa forma que reverbera. Vai vir para mim porque eu vou dar o que eu recebo, eu vou receber o que eu dou, aliás. Então, é trabalhar essa consciência de fazer amizade, não por esse interesse, e sim pela coletividade. Porque na coletividade, você vai ter uma vida boa, porque você também é um ajudante da vida boa alheia. Então, é ter essa noção para não entrar no lado malandro da proposta ali, literalmente traduzida, de repente, de forma malandra, botou ali essa parte mais comercial. Da troca, né? Fazer para poder ganhar na frente. Ganhar lá na frente. Dona Nilza, sempre quando aqui a falta que eu faço lá é essa. Do pessoal doente das mulheres grávidas. Pior que isso aí, cara, foi coisa de pai. Meu pai fazia isso. Vai, cara, continua. Olha só, Carlos, naquela ali que você deu anteriormente, sobre os antepassados, existe Não, foi o ele que leu. Existe uma coisa que traz realidade. Eu tiro a sardinha, tiro a brasa, para mim é sardinha. Claro, tem que tirar proveito daquilo que eu estou ouvindo. Eu tenho uns parentes já falecidos, que de vez em quando eu tiro um episódio de pesadelo com eles, só coisa ruim. Só coisa ruim. E tinha aqueles que estavam juntos, eu não reparei bem isso, que não participavam, olhava assim com aquele olhar de coitadinho, mas não se metia, que não foi uma vez só, foram várias. Depois de muitas orientação mental que eu dei, através dos estudos, e graças ao que eu ouço aqui, que eu faço que eu não posso ler. Então, esse sonho, eu não sei, desapareceu. Esses pesadelos desapareceram. Mas o que eu achei mais interessante é que coincidiu com a leitura falando dos antepassados. Então, tia emprestada, primos também, tudo contra uma coisa que até agora eu falei, por que eu posso fazer de tudo para aquela família? E eles, então, em outras meio pretéritas, deveria ter algum problema, porque nada é por acaso, não é isso?
Mas tudo é questão de prisma. No que tu acha que tu estava ajudando, alguém acha que tu está se metendo, que você está prejudicando. E é questão de leitura do ambiente. De repente, da forma que você lê de cá para lá, não é a mesma forma que ele lê de lá para cá. Então, ele vai ter uma opção de situações, pode ser. Né? Esses espíritos ligados a nós, não foi aqui não, devemos fazer amigos por amor, que esses amigos nos ajudarão em qualquer parte a nos libertarmos das trevas e vivermos no clima da alegria. Esses espíritos ligados a nós pela amizade são sensíveis à nossa lembrança e ao nosso carinho. O amor pode tudo. Ele tem a força de libertar as almas, e quanto mais puro é, mais livre será. Quanto mais livre, mais terá vida. Quanto tem mais vida, mais terá luz, obedecendo às responsabilidades na formação da harmonia do espírito. Se estás na terra, alguém do mundo espiritual te acode nas necessidades. Foste avaliado por alguém ou por muitos dos teus amigos do coração, que confiam nas tuas forças em direção à verdade e ao bem. Lembra-te disto e faz o melhor em todas as direções. Se adquires alguma posição melhor no campo das atitudes espirituais, não alardeie a tua simples conquista. A presunção estraga os valores do coração e revela as amorosas testemunhas espirituais da tua vida que não correspondem à confiança que estenderam nos teus caminhos ao ensinarem a petição de responsabilidade por teus trabalhos. Existem muitos espíritos ligados ao teu trabalho e eles, por vezes, sofrem com a tua insistência no mal e se confortam com as tuas aspirações nobres e tuas reformas espirituais, aquelas que mostram o trabalho com Jesus te inspirando. No amanhã, todos os espíritos serão os nossos amigos. Foi para esse objetivo que Jesus desceu à terra, legando-nos o Evangelho, de forma a compreendermos que o amor não pode ter barreiras, ele deve ser universal. Devemos amar tudo e todos no modo que Jesus amou. Amemos, acima de tudo, Deus, e não ignoremos que o interesse maior das coisas, não ignoremos que o interesse maior das nossas aspirações é amar sem especular, porque a exigência tira o perfume da caridade. Necessário se faz que saibamos receber a ajuda dos espíritos que nos amam, abrindo os corações para merecermos a assistência, esforçando-nos para conquistar o que eles nos propõem de bom nos caminhos da verdade. Somos uma só família universal, não podemos esquecer esta verdade. Lembremos-nos do que Jesus disse à sua mãe quando ela o procurava no meio dos doutores da lei. O amor é o alimento de todos os espíritos e ele se encontra pelo amor de Deus em toda parte, esperando o chamamento das almas pelos canais do coração. E se a caridade é amor, ele não pode facultar, não pode faltar nas nossas vidas. E assim seja. Eu vou te falar, aqui coloca um pouco de um amor meio piegas. Eu não sou muito simpatizante disso. Como assim? Porque o trabalho aqui é de aprendizado. Eu não sou a minha mão, eu não sou a minha cabeça, eu não sou o meu corpo, eu sou uma energia. Eu sou uma energia. Partindo desse ponto de vista, eu tenho que entender que eu estou num trabalho de aculturamento pessoal, íntimo meu. E todo mundo que está aqui é instrumento para a minha ascensão. E eu sou instrumento para a ascensão deles.
eu tenho que emanar amor, incentivando todo mundo a entrar na linha de pensamento que eu tenho em cima das verdades que eu abraço. Mas esse negócio de que outros espíritos voltam por piedade a entrar num planeta, numa dimensão de terceira dimensão, num sentimento piegas, é desconsiderar o poder de Deus, é desconsiderar que tudo está arranjado. Mas isso aí também não pode ser parte do poder de Deus? Não, aí pode ser. Eu estou dizendo que ele está colocando aqui dessa forma piegas. Pode ser uma missão? Pode ser. Pode ser. Agora, a forma piegas de voltar para o sentimentalismo é o que eu não aceito, entendeu? Pode ser uma porção de coisas. Eu continuo achando que a situação não é aquela, entendeu? É a questão do nível de entendimento. Por desconhecimento, as pessoas acham que é assim que funciona. Por eles desconhecerem a parte técnica da coisa, né? Então o cara está tão ainda na ignorância, né? A gente ainda está preso àquele catolicismo lá do século passado. A gente não conseguiu ainda, né? Nós que estamos aqui, a gente já tem uma visão um pouquinho mais, né? Mas você vê que a gente encontra uma dificuldade enorme. Você está lendo aí na questão do dar e receber, do positivo e negativo, de ação e reação. Cara, eu estou pensando aqui na molécula d'água, cara. Você pega um hidrogênio com uma carga positiva, doido para ceder aquele elétron ou ganhar doido para ceder aquele próton ou ganhar um elétron, aí vem um oxigênio. Então está tudo preso à lei, à regra, não tem como fugir dela. E as pessoas ainda não têm essa visão. A gente ainda não tem. A gente acha que é só ganhar e não quer dar, não quer ceder. Para tu ganhar, tu tem que ceder, tem que ter essa harmonia, buscar essa harmonia. Só que pela nossa estupidez ainda é bem difícil, né? Pelo nosso desconhecimento e tal. A gente ainda leva para esse lado aí místico e fica, sabe, atrasando. Só um segundo, a questão do papelzinho, de trazer, achar que vai trazer um papelzinho, que vai vir um espírito lá do alto, vai te. Não vai, não adianta. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz.